Vacina é o método mais eficaz de prevenir doenças. Produzidas a partir de substâncias e micro-organismos inativos que são introduzidos no organismo para estimular a reação do sistema imunológico quando em contato com um agente causador de doenças. Assim, o corpo fica preparado para criar anticorpos quando houver exposição aos agentes causadores de doenças. A primeira vacina foi produzida há mais ou menos 200 anos, contra o vírus da varíola, que hoje já está erradicado. Naquela época, o médico britânico Edward Jenner elaborou as vacinas a partir de lesões em vacas, e hoje em dia, com o avanço tecnológico da medicina, existem vacinas para diversas doenças, como a gripe, hepatite, febre amarela, sarampo, tuberculose, rubéola, entre outras. Convidamos você para um passeio pela linha do tempo da história da vacina no Brasil. Em 1804, a vacina é introduzida no país. No ano de 1811, é fundada a Junta Vacínica da Corte, que em 1846 passaria a se chamar Instituto Vacínico do Império. Em 1878, explode a epidemia de varíola no Rio de Janeiro. 1899 é o ano em que a vacina em crianças de até 6 anos se tornou obrigatória. No ano de 1900, é criado o Instituto Soroterápico Federal. Em 1902, Oswaldo Cruz assume a frente do órgão. Em 1904, com a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, estourou a revolta da vacina, por conta da insatisfação dos populares acerca da medida. Em 1925, é introduzida a BCG no Brasil. Em 1937, é introduzida e começa a produção da 17DD, a vacina contra a febre amarela. O Plano Nacional de Controle da Poliomielite é instituído em 1971, mesmo ano em que foram registrados os últimos casos de varíola no Brasil. A BCG, no mesmo ano, começa a ser produzida no Instituto Butantan. No ano de 1972, começa a campanha contra o sarampo. Já no ano seguinte, é formulado o Programa Nacional de Imunização. Em 1975, começam os registros de doses de vacinas e a campanha contra a meningite. 2 anos depois, surge a caderneta de vacinação. Em 1984, é instituída a vacina contra a poliomielite, sarampo, difteria, tétano e coqueluche, para crianças de 0 a 4 anos. 2 anos depois, surgia o Zé Gotinha. No ano de 1992, foram lançadas a vacina tríplice viral e a contra a hepatite tipo B. Atualmente em São Paulo, vemos a disseminação do sarampo, a partir de um caso importado. O retorno do sarampo no mundo chama a atenção para se vacinar. A vacina é a única forma de prevenção contra a doença. Um dos grandes desafios da sociedade moderna e conectada é vencer as fake news que impactam a saúde pública no mundo todo. A vacina é um alvo constante dessas notícias falsas criadas e propagadas pelas redes sociais, sobretudo em grupos fechados. Tanto que, em março deste ano, a Fundação Oswaldo Cruz debateu o tema em seminário. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, mostrou nessa ocasião que a probabilidade de uma notícia falsa ser compartilhada na internet é 70% maior do que de uma notícia verdadeira. A mentira coloca em risco a vida das pessoas e é responsabilidade também de quem a compartilha. Olha, a questão da não adesão à vacinação, a gente tem percebido alguns fatores, né? Quando nós fazemos uma pesquisa de adesão, a gente verifica que a falta de tempo é um fator que interfere na adesão da vacinação, né? E também o medo em relação ao que a vacina pode ocorrer, né? Ou o medo de injeção. Então a gente teve o que causou impacto negativo, por exemplo, com relação à vacina contra o sarampo, cachumba e rubéola, foi um trabalho de um médico que publicou numa revista científica reconhecida, dizendo que
a vacina poderia causar autismo, né? Isso foi um impacto extremamente negativo, mas esse estudo, ele tinha um N muito pequeno, apresentou várias falhas, né? E inclusive esse médico, ele perdeu a licença para exercer a medicina, porque posteriormente se descobriu que ele tinha um conflito de interesse, porque ele estava representando um laboratório, um outro laboratório produtor de vacina, que queria produzir uma vacina contra sarampo, caixão e rubéola. Então, hoje a gente não tem, por exemplo, a varíola, que causou várias mortes no mundo, graças à vacinação e às campanhas de vacinação. E as campanhas foram planos de governo para a eliminação daquela doença, para a erradicação daquela doença. Então, nós também não temos mais crianças sequeladas da poliomielite, ou seja, com defeitos causados pela poliomielite. O sucesso do próprio programa acaba sendo o vilão da vacinação, porque a população não enxerga as doenças por conta da vacinação em massa, né? E acha que não há necessidade de vacinar os filhos, de tomar vacina, porque hoje nós temos um calendário de vacinação que ele está voltado da criança, do recém-nascido, até a população idosa, a população mais velha. Então, nós temos vacina a ser recomendada para toda a população. Então, a vacinação não é só uma questão de criança, né? E as notícias falsas acabam interferindo na adesão da vacinação. Já temos alguns grupos que acabam, por conta das redes sociais, colocando notícias que não são verdadeiras e interferindo na decisão das pessoas com relação à vacinação. O próprio Ministério da Saúde tem na sua página do Programa Nacional de Imunizações as orientações e para a pessoa acessar e saber se aquela notícia que está sendo veiculada, se ela é verdadeira ou não, né? E lá também eles estão com vários vídeos de depoimento de pessoas que foram acometidas por alguma doença que poderia ter sido protegida com a vacinação, né? Então, isso é um movimento que já tem uns 3 anos, 4 anos, que o Ministério da Saúde tem trabalhado, né? E desde o ano passado, já com essa parte de informação à população para saber se aquela notícia é fake news ou não.